Nós estamos no Antigo Testamento, onde Deus vai falar conosco nessa noite. Diz assim o Senhor disse a Josué: dirás aos israelitas: separai para vós as cidades de refúgio, dos quais vos falei por meio de Moisés, e para que nela se possa refugiar o homicida que tiver matado alguém inadvertidamente, sem querer. Elas servirão de refúgio contra o vingador de sangue. O homicida poderá fugir para uma dessas cidades e, parando à entrada da porta, exporá o seu caso, e os anciãos da cidade desse modo recolherão entre eles na cidade, no meio deles. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão o homicida, porque matou inadvertidamente o seu próximo, sem que antes o odiasse. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da Assembleia, e até que morra o sumo sacerdote que estiver em exercício naquele tempo. Então voltará o homicida para a sua casa, na cidade aonde tinha fugido. Designaram Cádiz na Galileia, na montanha de Neftali, Siquém na montanha de Efraim, Cariarte-Abe, que é Hebrom, na montanha de Judá, além do Jordão de Jericó, ao oriente designaram Bozor, da tribo de Rubem, na planície do deserto, Ramote em Galaade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Tais foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e ao estrangeiro que habitar entre eles, a fim de que aquele que tivesse matado alguém inadvertidamente se refugiasse nela e não morresse pela mão do vingador de sangue, antes de ter comparecido diante da Assembleia. Palavra do Senhor. Irmãos, quando o diabo ele quer esfriar uma alma, quando o diabo ele quer fazer com que a pessoa saia da presença de Deus, quando o inimigo quer trazer para nós enfermidade, doença, tantos problemas e tirar nossa força, a primeira coisa que o inimigo faz na nossa vida é esfriar em nós a devoção à Nossa Senhora. Quando o inimigo esfria em nós a devoção mariana, aquilo que é próprio do católico, e eu estou pregando para católico, e quando o inimigo começa a trabalhar na nossa vida, a primeira coisa o primeiro vestígio de uma alma que está entrando num processo de esfriamento é quando ele tira o terço e a oração do terço da mão da pessoa. Depois o segundo passo é tirar a comunhão da mão da pessoa, do coração da pessoa. A pessoa se afasta de Nossa Senhora, o próximo passo ela se afasta da missa. E aí a alma dela vai esfriando, e uma alma fria, ela fica fácil para o demônio manipular, ela fica fácil para quando vier problema, quando vier enfrentamento, ela não ter força, ela não conseguir se levantar. Então, no tempo de hoje, é muito importante nós voltarmos a retornarmos a nossa devoção à Nossa Senhora, a ter realmente um apelo, fazer um apelo a essa oração tão sagrada que é o Santo Terço, a ponto de que a igreja vai dizer que essa oração não substitui, a única oração que o terço não substitui é a Eucaristia, porque a Eucaristia é a oração por excelência, a oração completa. Então nessa noite, o nosso tema é Maria, cidade de refúgio. E nós estamos no Antigo Testamento, falando de Josué. Josué é convocado a levantar em Israel 6 cidades
chamada cidades de refúgio. Por que Deus deu uma ordem para Josué? Constrói 6 cidades de refúgio. Porque essas cidades seria para aquele que cometesse um delito, para aquele que cometesse uma infração. E uma vez que não tinha quem julgasse, o que acontecia? A pessoa que havia cometido um delito, uma infração, ela era perseguida por um vingador de sangue. Ou de repente ela cometeu, como Moisés, um ato de matou uma pessoa involuntariamente. Ela fez algo involuntariamente e não tinha quem o julgasse. Então Deus, sabendo que ela não ia passar, Deus sabendo que essa pessoa não passaria por um julgamento justo, Ele pediu que se construísse 6 cidades, chamadas cidades de refúgio. Qual era a intenção dessas cidades? Fazer com que aquele que cometeu o delito, aquele que cometeu o homicídio, aquele que pecou, aquele que cometeu uma desordem, ele viesse para essa cidade de refúgio, a fim de que essa cidade fosse para eles uma proteção. E o vingador de sangue, quando passasse, não o encontrasse. Porque ele, dentro de um delito, ele, para ser julgado, se o vingador de sangue passa, o vingador de sangue pode matá-lo, sem que ele seja julgado, sem que haja um direito dele de resposta, ou até mesmo de uma defesa, e o sangue desse homem escorre em Jerusalém, em Israel. Então Deus pediu para que se construísse essa cidade de refúgio. Por quê? Porque seria para aquele, presta muita atenção, seria para aquele que cometeu um delito, uma infração, uma morte, um lugar de proteção. Seria um lugar de refúgio. E onde eles estariam preservados da morte e do vingador de sangue. Era um lugar seguro para aquele que havia cometido um crime ou um delito. E um detalhe, preste atenção nos detalhes que eu estou falando para você. Essa cidade, ela foi construída 3 de um lado do Rio Jordão, 3 do outro. Para quê? Para que tivesse um fácil acesso para todo mundo. Então todo aquele que precisasse se refugiar, ele tivesse fácil acesso a essa cidade de refúgio. Todo aquele que precisasse se refugiar, ele tivesse uma proteção, um livramento. Era um lugar que todos poderiam chegar. Era um lugar que todos estavam seguros. A cidade de refúgio era murada, tinha as portas, de portas altas, para garantir o quê? A segurança daqueles que lá estavam. Veja, é um lugar de refúgio para aquele que cometeu um delito e precisa ser julgado. E o texto diz assim, que essa pessoa vai ficar ali até quando? Até quando houver um julgamento. E se o sacerdote morrer por ele, essa pessoa está livre. E ela não passa pelo julgamento, porque alguém já deu a vida por ele. Ou seja, o sacerdote. E Josué construiu as 6 cidades de refúgio, e cada uma delas tem um nome, um título. E ele começa dizendo que a primeira cidade que foi construída foi Cádiz. O que significa Cádiz? Cádiz significa lugar santo. Então, a cidade de Cádiz era um refúgio para aqueles que perderam a santidade. Era um refúgio para aqueles que cometeram impureza. Era um refúgio para aqueles que estavam no pecado, de questões morais, de questões que envolviam a sua sexualidade, que perderam, de vícios. Sabe quando a gente vem e a gente peca para confessar com o padre, olha, nós pecamos na sexualidade, pecamos por isso, olha, nós viciamos, olha, pecados contra a impureza. Eram pessoas que haviam perdido a sua santidade e o desejo de ser santo. Então a primeira cidade que ele começa dizendo é Cádiz, a cidade de refúgio daqueles que perderam a sua santidade. Então é como se nós estivéssemos buscando a segurança em Cádiz, porque nós perdemos a nossa santidade e nós precisamos voltar a ser santos. A segunda cidade que foi construída
foi Siquém. Siquém significa ombro forte, companheiro. A cidade de Siquém é a cidade que era aquela do refúgio para aquele que estava cansado. Sabe, quando você está caminhando na igreja, quando você está lutando, mas chega uma hora que você não aguenta mais, você precisa partilhar com alguém, e por muitas vezes você vai na igreja, você não encontra um ombro, você não encontra uma pessoa que te fala: olha, pode caminhar, eu te seguro aqui, ó. Era isso que significava Siquém, ombro forte, amigo, porque muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente comete uma falha, a gente comete um erro, às vezes se torna público, ou nós aqui, no caso da missão, um grupo de pessoas ficam sabendo do pecado, e a pessoa tem falta, não consegue voltar, porque falta o quê? Um ombro para dizer para ela: eu estou aqui com você, você errou, mas aqui tem quem te segura, quem te sustenta. Então a cidade de Siquém é o refúgio para aqueles que estavam cansados da caminhada. Olha, eu estou cansado, eu estou rezando, Deus não tem me ouvido, parece que eu estou abandonado, e as coisas vão acontecendo, e você está rezando, e as coisas não, e você vai se cansando. A cidade de Siquém significa ombro, companheiro, lugar de apoio. A terceira cidade que o texto está citando é Hebrom. Hebrom significa comunhão. Então, qual era o papel de Hebrom? O papel de Hebrom era para aqueles que haviam perdido a sua comunhão com Deus, aqueles que deixaram de rezar, aqueles que caíram no pecado da impureza, aqueles que caíram em tanto pecado, e eles foram vivendo de uma maneira a se distanciar de Deus, e não tem mais comunhão com Deus. Sabe quando você vem para a igreja e você começa a rezar: olha, eu perdi a minha comunhão, eu não tenho mais vontade de vir para a Eucaristia, eu não tenho vontade mais de rezar o terço, eu não tenho rezado em casa, eu não tenho escutado mais Deus falar, eu não mais me entreto com a palavra, eu não escuto o Evangelho, então eu estou perdendo a comunhão. Olha, parece que para mim eu estou num lugar e Deus está bem distante de mim, eu não tenho mais intimidade, eu perdi a comunhão com Deus. Hebrom era a cidade para trazer aqueles que estavam longe de volta, para trazer de volta a comunhão. A quarta cidade era Bezer. Bezer significa fortaleza. A cidade de Bezer era um refúgio para aqueles que caíram e precisavam de força, para aqueles que estavam fracos, para aqueles que, como São Paulo diz: olha, eu não te dei um espírito de timidez, mas de fortaleza. Para aquele que está tímido, para aquele que está passando por um problema: olha, eu preciso de uma fortaleza, eu preciso de uma oração, olha, eu preciso de uma palavra que me levante, olha, eu preciso de alguém que olhe para mim e me dê um abraço, olha, eu preciso de alguém que olhe para mim e me dê um sorriso, olha, eu preciso de um padre para me confessar, e essa confissão, ela vai me trazer a fortaleza. A cidade de Bezer significa fortaleza, ou seja, aqueles que se refugiavam em Bezer eram aqueles que saíam fortalecidos, eram aqueles que entravam fracos e saíam fortalecidos. A quinta cidade se chamava Ramote. Ramote significa lugar, refúgio daquele que vai ser exaltado. Preste atenção. Sabe quando nós caminhamos na igreja e o povo nos persegue, o povo nos humilha, ou talvez dentro da tua casa você tem uma: ai, porque eu rezo, meu marido me humilha, porque eu estou indo na igreja, minha esposa me humilha, meus filhos me humilham. Aí a gente vem, faz grupo de oração, o povo humilha porque a gente canta alto, a gente reza alto, a gente fala alto.
Ah, é porque a gente não gosta daquele jeito do outro rezar, a gente humilha ele, porque a gente fala mal dele, e a pessoa vai se sentindo humilhada, a pessoa vai se sentindo fraca, a pessoa tem vergonha de ir para a igreja, a mulher tem vergonha de rezar na frente do marido, os filhos que vão na igreja têm vergonha de rezar na frente do marido, do pai, da mãe, porque ele se sente humilhado. Sabe quando você reza e você é cristão, você vai no trabalho, as pessoas te humilham, falam, ah, mas você é de Deus, você é rato de igreja, você é rato de sacristia, e você se sente humilhado. A cidade de Ramote é um refúgio, porque aqueles que vão para Ramote humilhados, eles voltam exaltados. E por último, a última cidade é a cidade de Galaã. O que significa Galaã? Lugar separado. A cidade de Galaã é a cidade de um refúgio daqueles que estão vivendo no mundo. E que se eles sabem que se eles se entreter no mundo, sabe daqueles, olha, eu estou na igreja, mas eu ainda vou para o bar, eu ainda tomo a minha cervejinha, ainda eu gosto de sair à noite, às vezes ainda, e toda vez que eu faço isso, eu cometo um pecado, e aí eu fico mal, porque, sabe, a pessoa que ainda está com um pé na igreja e um pé no mundo, ela não consegue desfazer das coisas mundanas, e por muitas vezes o mundo, a internet, as coisas que ela escuta, as coisas que ela ouve, ainda são um atrativo para ela. Galaã é essa cidade, é um lugar para que proteger aqueles que são consagrados. Eu estou falando para aqueles que são eleitos. Então Deus está falando que Galaã é uma cidade que protege os eleitos do mundo, ou seja, aonde você vai fazer uma consagração a Deus e dizer, olha, esse mundo eu não quero mais, esse tipo de situação, a droga eu não quero mais, a bebida eu não quero mais, a prostituição eu não quero mais, o pecado eu não quero mais. Então Galaã é essa cidade, aonde protege contra os ataques do mundo. Então, nós estamos vendo aí a finalidade, o nome e para que Deus levantou cada uma das 6 cidades. E cada uma delas tem um objetivo. E um dos grandes objetivos de proteger a cidade, qual era? Criar a cidade, além de fazer com que tudo isso acontecesse na vida das pessoas, era fazer com que o vingador de sangue não matasse a pessoa e o sangue dele escorresse sobre Israel injustamente, porque o sangue impuro dele poderia escorrer sobre Israel, lugar onde Deus estava habitando. Então Deus, ele pensou em tudo. Se matarem, mesmo que ele cometeu um delito, mesmo que ele fez um pecado, se o vingador de sangue matar, o sangue dele sem um julgamento pode escorrer pela terra e vai manchar a terra que eu dei para eles. O objetivo principal. E por que Deus fez tudo isso? Qual é a conclusão que Deus queria com tudo isso? Com as 6 cidades de refúgio? Era propor que todo homem que pecou, se arrependeu, que todo homem que cometeu um delito, por maior que seja, ele voltasse a ser santo, ter comunhão com Deus, que ele tivesse segurança, ele se fortalecesse, fosse exaltado e vivesse uma vida de consagração. É por isso que Deus pediu para Josué levantar essas 6 cidades de refúgio. Mas aí existe um detalhe. Quando nós estudamos a história de Israel, a história de Israel diz que com o passar do tempo, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, essas 6 cidades de refúgio, elas desapareceram do mapa. As 6 cidades de refúgio sumiram do mapa. E o que dizia a história? Que se o sacerdote morresse, todos estavam livres. Quando Jesus morreu, quem é Jesus? O sumo sacerdote. Nós que éramos julgados, escondidos na cidade de refúgio, nós passamos a ter uma vida livre. Nós fomos livres pelo sangue do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E aí
vem Jesus, ele levanta o novo templo, some as 6 cidades de refúgio, porque quando Jesus morreu na cruz, ele disse para João, ele contemplou João nos olhos, e ele disse para João assim: olha, agora eu salvei a humanidade. Está de pé você, a minha mãe e Maria Madalena. Ele olhou para João, que representava a igreja, ele olhou para o mundo, para as 6 cidades que haviam sumido de refúgio, e falou: e agora, para onde vão os meus filhos? Eles precisam de uma cidade de refúgio. Ele olhou para os olhos de João e disse: ei, filho, eis aí a cidade de refúgio, a minha mãe, leva ela para a tua casa. É por isso que São Afonso de Ligório, ele vai dizer: ajuntai-vos todos nessa cidade fortificada que é Maria. Veja, sumiu as 6 cidades de refúgio para que Deus levantasse uma só cidade de refúgio. Quem? Nossa Senhora. Ela é cidade de refúgio, e é por isso que ela apareceu em 13 de maio em Fátima. Ela disse: e por último, o meu coração triunfará. É por isso que nós rezamos na ladainha: torre guarnecida. É por isso que nós redamos: cidade fortalecida, rogai por nós, porque agora Nossa Senhora é refúgio. E portanto, se o demônio, que é o vingador de sangue, ele nos perseguir, se o demônio tentou nos matar e querer derrubar o nosso sangue nos lugares santos que Deus preparou para nós, nós nos refugiamos no coração de Maria. Se eu cometer um pecado e o demônio me perseguir, se eu matar alguém, se eu cometer alguma coisa, um delito, para onde eu vou? Para o refúgio, que é o coração de Nossa Senhora. Porque quando eu for para o relacionamento íntimo com Nossa Senhora, porque quando eu volto para o coração de Nossa Senhora, ela é a minha cidade de refúgio. O que é que ela vai fazer comigo? Ela vai me fazer santo, ela vai me pegar no colo, ela vai me dar fortaleza, ela vai me exaltar, ela vai me fazer de humilhado a exaltado, e ela vai me fazer a viver um tempo novo e uma consagração total a Jesus por meio dela. É por isso que ela é cidade de refúgio. Aquilo que as 6 cidades faziam juntas, Maria passa a fazer sozinha com o coração dela. Aquilo que é ofício das 6 cidades, agora nós temos Maria. Aonde é o nosso refúgio? Se eu errar, eu vou para a mamãe. É por isso que São Paulo disse em Gálatas 4: no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, Deus deu o seu filho por meio de quem? De uma mulher. Que mulher é essa? Maria, cidade de refúgio. Quando eu pego o meu terço para rezar, quando eu vou me consolar com Nossa Senhora, ela está me fazendo santo, ela está me fortalecendo, ela está me dando segurança, ela está me exaltando. Mesmo que o mundo me humilhe, ela me leva para a presença daquele que exalta. É ela quem me faz viver uma consagração. É por isso que ela disse a São João Damasceno, ela disse para ele: eu sou uma cidade de refúgio a todos que vêm a mim, a todos que me procuram. Eu sou uma cidade de refúgio. Irmãos, por que a igreja nesse mês de maio vai anunciar nos 4 cantos Maria? Para que todo pecador volte a ser santo, para que todo pecador volte a ter comunhão com o Filho dela, para que todo pecador se fortaleça e tenha segurança, para que todos aqueles que foram humilhados sejam exaltados, e para que todos nós abandonemos o mundo e se consagremos a ela, como pede São Luís Maria de Montfort, para sermos separados do mundo. Veja, ela faz o papel das 6 cidades sozinha. É por isso que agora, se nós procurarmos a história, procurar as 6 cidades que Josué constituiu, nós não achamos mais, mas achamos a cidade que Deus levantou, que é Nossa Senhora, o refúgio dos pecadores. Seja ela Lourdes, seja ela Salete, seja ela Desterro, seja ela qual for, ela sempre será o refúgio dos pecadores. Por isso, se você
caiu. Por isso, se você está doente, por isso, se você pecou, por isso, se o inimigo tem te perseguido, por isso, se você é humilhado, por isso, se você está se sentindo fraco, eu quero convidar você a voltar para o coração de Maria, que é cidade de refúgio. Eu quero convidar você a voltar para debaixo do manto de Maria, porque ela é o refúgio dos pecadores. É ela quem vai interceder pela tua vitória. É por isso que não tenha medo de voltar, de ter comunhão com Deus por meio de Maria. Se você não consegue falar com Jesus hoje, Jesus, eu pequei, errei, fala com um refúgio seguro. Se esconde nela. Se a tua casa sofre ataques do inimigo, se esconde nela. Se você tem alguém doente, se refugia nela. Se você está perdendo a tua família, meu irmão e minha irmã, tome agora o destino da casa de refúgio que é Maria. Ah, mas eu não consigo rezar para Nossa Senhora, o terço é cansativo. Irmão, o terço não pode ser cansativo, ele é libertador. Irmão, o terço é libertador, e é ele que te coloca dentro da cidade de guarnecida, cidade de refúgio, muros, torre de Davi, lugar seguro. Se existe um lugar que o vingador de sangue, que o inimigo, que o demônio não vai te encontrar, ele pode te perseguir, é no coração da Virgem Maria, rezando o teu terço, fazendo consagração a Nossa Senhora, rezando Salve Maria, Salve Rainha, rezando o rosário. Ela é a cidade de refúgio. Ele é lugar dos fracos, é lugar dos pecadores. Veja, existe uma chance para você. E se você tem tentado e não tem dado certo do teu jeito, hoje eu falo, toma a direção da cidade de refúgio, que é Nossa Senhora. Se você que está aqui, se você que está me assistindo, faz muito tempo que a minha devoção mariana já não, eu só rezo uma Ave Maria. Irmão, é hora de nós sermos mariano até o tutano, de rezar, de pedir graça, de pedir que ela interceda por nós. Ela é a cidade de refúgio. Ela é a cidade. Eu sou prova de todas as vezes que com o terço na mão eu me refugiei nela. Ela me defendeu do inimigo e ela me trouxe a graça de Deus. Ela me defendeu do inimigo e ela me trouxe a graça de Deus. E por fim o meu imaculado coração triunfará. O triunfo, a vitória do coração de Maria vem para aqueles que se esconderem na cidade de refúgio. Eu quero convidar você nessa noite a trazer a tua casa, a tua família para essa cidade. Por isso eu pedi para que você aí tenha uma imagem de Nossa Senhora. Eu peço que você já comece a realmente olhar para essa imagem e dizer: Maria, tu és a minha cidade de refúgio. Tu és, agora eu quero esconder a minha casa, agora eu quero esconder a minha família, agora eu quero me consagrar à Senhora. Eu quero, nessa noite, eu quero que o fogo do Espírito, ele é o esposo. O Espírito é o esposo dela. O Espírito é quem governa a cidade de refúgio, que é Maria. Ela sempre foi governada pelo Espírito. Ele quer te governar nessa noite. Ele quer acender no teu coração hoje a sua devoção mariana. E quando eu prego sobre Nossa Senhora, e quando eu falo de uma devoção mariana, eu não estou colocando Jesus de lado, muito pelo contrário, eu estou dizendo para você que quanto mais eu me consagro a Nossa Senhora, o único lugar que ela me leva é para o altar, é para Jesus Eucarístico. É por isso que Jesus vai estar aqui depois. Ela nunca me disse, ela nunca me ensinou que ela é salvadora, não, ela é corredentora, ou seja, ela é protetora, ela é cidade de refúgio. O filho dela é o sacerdote, já morreu para me salvar, eu já estou livre, é só eu estar dentro dela, é só eu estar com a minha fé mariana, no fogo, que o inimigo não vai me alcançar, o vingador de sangue não vai me alcançar. Eu já quero dizer isso para você, em nome de Jesus. Volta para Maria, volta para a mamãe, que o inimigo cai. Volta porque a primeira profecia bíblica, o
proto-evangelho chamado para a igreja é Gênesis capítulo 3, versículo 15. E ela esmagará a cabeça da serpente. Eu quero convidar você aí na tua casa, segurar na imagem de Nossa Senhora. Nós vamos cantar a Virgem Maria. Eu quero que você cante com força mesmo. Ela é a cidade de refúgio. Ela é. Desapareceram as cidades de refúgio para que Deus pudesse a levantar, para que Deus pudesse colocar acima de todas as mulheres, bendita, e todas as gerações proclamarão. Eu quero que você agora escute essa canção, nós vamos cantar, e você vai se entregando, você vai se colocando na presença dela, porque é ela quem vai te direcionar para Jesus, é ela quem vai te levar para Jesus. Então, vai preparando o teu coração, vai colocando a tua intenção. Se você perdeu a tua santidade, volta para a cidade de refúgio. Se você perdeu a comunhão com Deus, volta para Nossa Senhora. Se você está se sentindo fraco, volta para Nossa Senhora. Se você precisa de uma segurança, volta para Nossa Senhora. Se você está sendo humilhado, volta para Nossa Senhora. Se você quer se consagrar a Deus, volta para Nossa Senhora. São Gabriel, vai cantando na tua casa. com Maria, Você que está aqui, solta a tua voz. Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as hierarquias. Você que está sofrendo com a enfermidade, com o abre Covid, pra nós pede a ela hoje. esta via. Mais uma vez do começo, cante. Gabriel, Ela, com Maria, São Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as hierarquias, abre para nós esta via. se você está aí na tua casa, pega